Bom dia, nono ano. Hoje, terça-feira, dia 1/12, mais uma videoaula. Unidade 5, página 49 e 50, exercício 51 e 52. Gráfico da função quadrática. Para traçar o gráfico da função quadrática, f de x igual a x ao quadrado, Ana fez uma tabela atribuindo alguns valores para x, calculando os valores de y correspondente. Depois, localizou os pares ordenados em um plano cartesiano e uniu os pontos com uma linha contínua. Veja, então tá aqui, pessoal, tá? Ela colocou os valores, menos 3, menos 2,5, 2, menos 1,5, 1. Esses valores aqui, ó, geralmente ou a apostila ou o exercício dá os valores de x, tá bom? O que vocês terão que fazer é substituir na fórmula. Sempre uma função quadrática tem uma fórmula. Aqui só é x ao quadrado. Então, vai substituir o valor de x, tá? Na fórmula. Então, vai ficar, como a fórmula é x ao quadrado, então vai ficar 3 ao quadrado. Como é negativo, entre parênteses, menos 3 ao quadrado. Agora, eu vou resolver a potência. 3 vezes 3, 9. Menos com menos, mais 9. A mesma coisa para os demais, tá bom? Todos os valores coloquei na fórmula e encontrei o valor de x, já tá, e encontrei o valor de y. Então, aqui o par ordenado é menos 3 e 9. Na hora que eu colocar lá no gráfico, o gráfico do plano cartesiano, que a Pro já explicou em sala de aula para vocês, eu vou pegar o par ordenado aqui do primeiro, ó, menos 3 e 9. O menos 3 tá aqui, ó, do lado de cá, onde tá a seta aqui, ó. E aí, eu vou até lá em cima no 9. E é entre um pontilhado e o outro tem um ponto, tá? A mesma coisa eu vou fazer com o segundo. Menos 2,5 e 6,25. Então, menos 2,5 tá aqui mais ou menos. Então, vou subir o pontilhado e vou até o 6,25. Então, tem outro ponto. E aí, eu vou fazer o terceiro, o quarto e assim vai indo. No final, eu vou passar vou cruzar os pontos, tá? Sempre quando é uma função quadrática, vai ficar o quê? Como se fosse um U, tá? Esse U é chamado parábola em matemática, tá bom? E aí, ele pode ser para cima e ele pode ser também para baixo, tá bom? Vai depender de quem? Da fórmula, tá? O gráfico de toda função quadrática é uma curva, aí, ó, chamada parábola, tá bom? Então, a curva, tá? O U que a professora falou, o nome é parábola, tá bom? Por que é uma função quadrática? Porque ela é quadrado, tá? Sempre vai ser, a fórmula dela vai ter um x ao quadrado, vai ter um valor elevado ao quadrado, por isso quadrática, tá? A parábola do seu vértice. Então, o ponto maior aqui, ó, maior não, o ponto aqui que forma o U é chamado de vértice, tanto em cima quanto aqui embaixo, ó, tá bom? A metade da parábola chama-se vértice, tá? Então, eu tenho, olha lá, o exemplo para baixo e o para cima. Vai depender da fórmula, ó. Pro, e como eu sei quando a parábola é para baixo? Porque o x ao quadrado vai ser negativo. Quando o x ao quadrado for negativo, a parábola vai ser para baixo, com a concavidade virada para baixo. E quando o x ao quadrado é positivo, ela vai ser para cima, tá? Isso é a diferença. Uma para baixo e outra para cima. Eu vou sempre observar aqui, ó, no x ao quadrado. Se ele for positivo, vai ser esse exemplo. Se ele for negativo, vai ser para baixo, tá? O vértice é a interseção da parábola com o eixo de semirreta, ou seja, é maior ou menor valor de uma função de segundo grau, pode assumir. Essa página é a página 49, agora nós vamos para a página 50. Cálculo das coordenadas do vértice de uma parábola. Dada a função quadrática, ax² mais bx mais c, e sabendo que x
e y é o par ordenado da vértice da parábola correspondente a essa função, é possível demonstrar que a abscissa do vértice é dada por xv menos b sobre 2 vezes a. Assim, conhecendo as coordenadas de x, podemos calcular as coordenadas de y, substituindo o valor de x na lei da função, ou seja, y igual a f de x. Vamos determinar, por exemplo, as coordenadas de vértice da parábola que representa a função quadrática, tá? Então, eu tenho uma função, a fórmula, tá bom? Eu não preciso calcular o a, b e c, a equação a fórmula de Bhaskara para saber o valor do vértice da parábola, tá bom? Eu tenho uma fórmula. Que fórmula é essa? Essa aqui, ó. X igual menos b sobre 2 vezes a. Quem é o b? O b, nesse exemplo, é o menos 6. É o número que está acompanhado de x. Então, tá aqui, ó. O menos da fórmula fica fora. E o menos 6, porque ele é o b, fica dentro do parênteses. Embaixo, 2 vezes o a. Então, o 2 está aqui, que é da fórmula. Quem é o a? O a é 3. É o número que está acompanhado x ao quadrado. Então, vai ficar menos com menos, mais. Então, mais 6. 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 6, 1. Tá? Então, eu não preciso calcular o valor de A, B e C, a fórmula, tá? Não preciso. Tá bom? Então, eu encontrei o valor da parábola, do vértice da parábola. Só que eu encontrei ainda o primeiro, que é o x. A parábola sempre tem 2 parzinhos, x e y. Eu encontrei o x. Essa é a forma do x, ó, tá até aqui em cima. A forma do x. E eu tenho a forma do y também, que é essa aqui, ó. Igual o valor do que eu encontrei, que vai ser o 1, certo? Menos o f de x. Então, vai ser assim, ó. Tá aqui, ó. A fórmula aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui em cima, ó. Olha ela aqui, ó. Então, f de 1 igual 3 vezes 1 ao quadrado. Menos 6 vezes 1 mais 7. Então, vai dar 3 vezes 1, 3, 6 mais 1 mais 7, que é igual a 4. Então, pessoal, para eu encontrar o valor de y, tá? O que eu pego? Eu pego a fórmula lá em cima do exercício e eu substituo x, o valor que eu encontrei, então, por 1. Então, ó, 3 vezes 1 ao quadrado, menos 6 vezes 1, mais 7. Tá aqui, ó. Vai dar 4. Então, os vértices são 1 e o 4. Tá? Então, tá aqui, ó. Determine o vértice da parábola de cada função e descrita a seguir. Então, eu tenho a fórmula. Então, eu vou usar o que em primeiro? Essa fórmula aqui. Então, eu vou encontrar o valor de x. Quando eu encontrar o valor de x, eu volto aqui novamente nessa fórmula e vou substituir. Vamos supor que eu fiz essa fórmula e encontrei o valor 2. Então, aqui eu vou fazer 6 vezes 2 menos 9, 2 ao quadrado menos 1. Vou calcular a potência, vou calcular a multiplicação e vou subtrair. E aí, eu vou encontrar o valor de y. Então, a resposta vai ser 2 e vamos supor que a gente encontrou 6. 2 e 6 vai ser o vértice, tá bom? Então, vocês vão tentar fazer o exercício 50, da página 50, página 51, página 52, tá? Dúvidas, estou à disposição. Eu também deixei um outro vídeo para vocês estarem olhando, tá? Ele é opcional. Ficam todos fazendo o exercício e na dúvida vocês podem estar me chamando no WhatsApp. Tchau, tchau.